Olá a todos e todas. Olá, professores da EJA Rio. Olá, estudantes da EJA Rio. Eu sou o professor Diego Leonardo, atuo como gerente na Gerência de Educação de Jovens e Adultos, a GEJA, e estou aqui com vocês para juntos construirmos esta sexta semana da EJA, onde teremos o Seminário de Praxis da EJA Rio, onde os professores discutirão os seus fazeres dentro da educação de jovens e adultos, o nosso Seminário das Escolas Exclusivas de EJA, o SEMEJA, e também a nossa 25ª edição da Expo EJA, tendo como tema Democracia e Cidadania desde a Escola, projetos de vida e participação cidadã na EJA Rio. Olá pessoal, iniciaremos mais uma semana de EJA tradicional no nosso calendário da SME Rio, reunindo a Expo EJA, trabalho dos alunos e dos seus professores, atuação dos diretores, suas lideranças e professores com o seminário de praxis, as vivências nas unidades escolares, o encontro do SEMEJA, que reúne a nossa oferta à distância e semipresencial, e tudo isso sobre o tema da cidadania e democracia desde a escola, projeto de vida e participação cidadã da EJA. Isso porque sabemos que trabalhar com esse segmento de educação é, de fato, ter uma intencionalidade sobre a efetividade social da educação, a mobilidade social dessa sociedade e buscar por uma equidade democrática de fato. Pretendemos que essa semana reúna todos e consigam refletir e pensar em avançar as nossas perspectivas futuras de educação na cidade do Rio de Janeiro. Espero que vocês aproveitem e um abraço a nossos professores, alunos e diretores dessa rede que tanto brilham nesse fazer da EJA. Participar da sexta semana da EJA do Rio, organizada pela Gerência de Educação de Jovens e Adultos da Subsecretaria de Ensino do município do Rio de Janeiro, é uma experiência de aprendizado institucional para a Multirio. Porque a educação de jovens e adultos é muito mais do que apenas ensinar a ler e escrever. É um processo de construção cotidiana dos conhecimentos com base nas nossas experiências. E, acima de tudo, no reconhecimento das nossas histórias de vida e reconstrução da nossa autoestima. Por isso o tema Democracia desde a Escola, projetos de vida e participação cidadã na EJA Rio nunca foi tão presente e necessária. Que seja um período de trocas e também uma oportunidade para a Multirio firmar seu compromisso não apenas com a qualidade da educação da rede, mas principalmente com a experiência de aprendizagem de cada um de vocês. Que os nossos sonhos sejam capazes de nos impulsionar para construirmos juntos uma sociedade mais justa, onde todos possam ter os seus direitos garantidos. Vamos juntos construir essa sexta semana da EJA. Um beijo no coração de todos. Em 2024, a Gerência de Educação de Jovens e Adultos da Subsecretaria de Ensino na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro lançou um piloto de projeto de vida e participação cidadã na educação de jovens e adultos do município do Rio de Janeiro. O projeto de vida ele pode ser compreendido como um planejamento das trajetórias de vida dos sujeitos para alcançar um determinado objetivo. Desse modo, a escola atuaria em parceria com esses sujeitos para poder qualificar esses projetos de vida e de participação cidadã. A participação cidadã, por sua vez, é a forma de pensar a inserção desse sujeito na atuação na sociedade, na sua comunidade local e até mesmo na escola. Saudações, o Diálogos da EJA está on. Eu sou o professor Daniel de Oliveira, da Gerência de Educação de Jovens e Adultos na Subsecretaria de Ensino. Nesse episódio, nós vamos abordar o tema Cidadania e Democracia desde a Escola, projetos de vida e participação cidadã na EJA. E vamos conversar com a professora Geise Nicolau, diretora da Escola de Formação Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e gestora da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, a GEJA. O professor Diego Leonardo Parreira, atual gestor da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, a GEJA,
ex-gestor do CREJA, o Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos do nosso município, e o Otávio Ávila, gerente de formação docente na Diretoria de Mídia e Educação da Multirio. Geise, para a gente continuar essa conversa aqui, iniciar, né, essas primeiras questões, ainda na sua gestão em 2024 foi implementado um piloto do projeto de vida na EJA Rio, e eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa concepção do que é o projeto de vida e participação cidadã. Bom, eu acho que antes da gente falar um pouco diretamente do projeto de vida, tem uma dimensão de aprofundamento de política pública. A educação de jovens e adultos, né, como ela existe hoje na secretaria, ela nasce num determinado formato, né, para determinados sujeitos, de modo presencial, para que as pessoas tenham que ir diariamente por 4 horas à escola. A gente avança para o semipresencial, avança para a EAD, sempre tentando atingir a mais parcelas. Dentro dessa estrutura, é apontado desde o início o trabalho de modo coletivo, e isso performa e acontece na escola por meio da organização do quadro de horários da EJA, que é muito específica, né, e dos centros de estudos. Então, a gente consegue, dentro da semana, ter 2 grandes coletivos de professores em centros de estudos trabalhando. A partir do momento em que a gente passa a ter um coletivo de professores que visita semanalmente as escolas, e a gente vem nesse desenho desde fevereiro de 2023, a gerência vai de 10 a 15 escolas por semana, então ela está dentro das escolas no dia a dia, conversando com a comunidade, conversando com os diretores, professores, o professor orientador, que é uma figura central de articulação pedagógica na escola, mas também e sobretudo com os estudantes. E aí, quando você começa, né, a intensamente conversar com esse estudante em diferentes momentos do ano, vão surgindo inquietações que a gente traz para nossas reuniões semanais para tentar dar uma devolutiva a essa política pública, né, a esse aprofundamento. A dimensão do sonho é uma dimensão que fazia muito parte da nossa conversa, né? O quanto os trabalhadores, estudantes muito precarizados que estão numa EJA de ensino fundamental, ou seja, não concluíram seus percursos escolares de ensino fundamental, deixam de sonhar com futuros possíveis, se a gente fosse conversar na linguagem freiriana, com inéditos viáveis, muito cotidianamente, né? Por uma rotina de trabalho muito exacerbada, pelo cuidado com a família, com condições cada vez mais precarizadas, com a carteira de trabalho cada vez mais distante. Então, o projeto de vida, ele vem numa tentativa de responder a esse estudante, conversas na escola, estruturação na escola sobre horizontes possíveis, sobre utopia, né? Sobre o direito do trabalhador de sonhar e entender o que deseja para si. O fato de nós termos essa estrutura coletiva, né, dos professores juntos, nos centros de estudos, permite que o projeto não venha como um componente curricular isolado, mas como um fomento de um projeto que se discuta dentro de todos os componentes. Então, a ideia de pensar o projeto de vida é o quanto aquela comunidade escolar, em diálogo permanente com os seus estudantes, pensa em futuros viáveis, possíveis e o direito do sonho desse estudante dentro de uma EJA escolarizada. Esse desenho da modalidade de EJA do município do Rio de Janeiro, né, que inicia-se em 1985, né, tem, portanto, 39 anos, né, faz 40 anos no ano que vem, 2025, ele tem uma característica bastante interessante, que é de ouvir sempre a demanda do público para que essa política pública ela possa responder, né? E o projeto de vida, então, pelo que você nos conta, ele tem essa mesma ideia, né? De ser algo que é ouvido junto aos estudantes, para que, então, mais uma vez, a política pública ela se conforme àquilo que é um desejo. Ele tem essa ideia de resposta social ao que o sujeito quer encontrar na escola, né? E ele foi preenchido, essa ideia foi sendo preenchida por essas experiências, por visitar ações que acontecem na escola. E aí você tem um coletivo de estudantes que já sabe o que vai fazer depois dali, outros não. Você tem pessoas que já pensam, já projetam talvez uma chegada à universidade ou que já projetam aprender para ensinar seus filhos. E como a escola, olhando para esse desejo, projeta junto com esse estudante a dimensão do projeto de vida do ponto de vista singular.
E aí é muito importante a gente destacar. A gente está falando aqui dos anseios individuais desses sujeitos, o que eles esperam encontrar nessa EJA. Nossa, assim, maravilhoso, né? A gente ouvir isso, né? Essa narrativa de como é que se concebe esse projeto de vida, né? Diego, o projeto de vida, algumas vezes, ele, equivocadamente, ele recebe uma marca, né? E a gente ouve muito isso, por uma associação que é bastante limitada à projeção do projeto de vida como se fosse algo que projete para o mercado de trabalho, né? Então, se limita a uma única possibilidade, né? E a gente sabe que essa não é a concepção efetiva que a EJA Rio imprime para o projeto de vida, né? A gente desenha o que é o projeto de vida na política do município. E aí, dentro dessas diferentes faixas etárias e dessa diversidade enorme, né, que nós temos dos sujeitos da EJA, o que a gente poderia considerar como projeto de vida, né, para esses sujeitos? Você consegue dar alguns exemplos disso para a gente? Eu vou puxar exatamente um dos pontos da fala da Geise. O projeto de vida, ele parte do sonho. Sem o sonho, sem o desejo, sem a busca pelo inédito viável, sem o brilho no olho, a gente não consegue pensar em nenhum tipo de projeto. Principalmente um projeto que é construído com e para os estudantes da EJA, que são sujeitos que, de fato, eles existem. Eles não são criados para serem sujeitos da EJA. Eles são pessoas, né? Você, estudante da EJA, é uma pessoa que tem sonhos e desejos, e é isso que a gente, dentro da EJA Rio, quer trazer para essa conversa. Qual o seu projeto? Né? Qual o teu desejo? O que você vai dividir com a gente aqui nesse percurso escolarizado que a gente possa te ajudar a caminhar para conseguir construir o teu sonho, que pode estar num lugar ali do não viável, e a gente trazer para o lugar do viável. Eu estava diretor do Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, o CREJA, e eu vou trazer um exemplo que para mim foi muito claro de quanto o projeto de vida está presente diariamente na vida desses e dessas estudantes que compõem a EJA Rio, e muitas das vezes acaba sendo invisibilizado por conta dos apagamentos que esses próprios sujeitos têm nas negativas dos seus direitos. Eu recebi lá no ano passado um estudante que tinha eu já chamava ele de estudante porque eu me entendia ele no lugar do sonho, né? Ele não estava na escola, mas ele se entendia nesse lugar de que a escola o ajudaria a continuar buscando as possibilidades para a construção do seu sonho, na qual ele era alguém que atuava na área de elétrica, né? Com muitas habilidades, e essas habilidades não poderiam ser, de fato, reconhecidas dentro dos seus processos de mercado de trabalho, como a gente estava falando antes, porque ele não poderia assinar nada, porque ele não tinha concluído o ensino fundamental. E qual era o projeto de vida desse estudante? Era ele concluir o ensino fundamental, passar pelo ensino médio, para que um dia ele pudesse fazer uma faculdade de engenharia elétrica. E só que faltava o pontapé inicial para que ele pudesse começar a trazer palpavelmente esse projeto de vida, né? Esse desejo dele, o sonho dele de um dia não só manualmente executar o trabalho que ele faz, mas poder dizer, eu fiz e está aqui o reconhecimento desse trabalho. E a gente sentou e começou a bater papo, ele dizendo, eu não posso frequentar a escola todo dia, porque eu trabalho por escala, mesmo que eu trabalhe na área elétrica, que eu sempre estou, tem dia que eu trabalho 12, 14 horas, e eu trabalho em construtor, e a gente foi conversando. E eu apresentei para ele a nossa educação de jovens e adultos por meio da educação à distância. Ele conseguiu concluir a primeira etapa desse projeto de vida dele através de uma daquelas ofertas que a Geise colocou para a gente, que fez parte do atingimento daquilo que o público-alvo da EJA trazia para a gente como política pública, né? Que é, muitas das vezes, uma das etapas que ainda é vista com uma certa marginalidade dentro do processo educacional. E, sendo assim, ela, de fato, se constituiu como uma propulsora do projeto de vida desse estudante, num cenário que, se não fosse por meio dessa EAD, ele não poderia passar do ensino fundamental para poder chegar no ensino médio. Por que, para mim, isso se torna um exemplo mais claro?
Porque o mercado de trabalho, ele não é o centro da ideia do projeto de vida, mas o nosso estudante precisa comer. Ele precisa buscar os meios de sobrevivência. Esse estudante, ele já tinha isso. Ele poderia falar, eu não preciso estudar mais, eu já tenho aqui o meu trabalho, já sou reconhecido no meu notório saber, já está sendo executado, eu já sou reconhecido pela minha empresa, mas o sonho dele não era unicamente ele conseguir alavancar o seu lugar no mercado de trabalho, mas ser reconhecido por algo que ele era invisibilizado por não ter conseguido ainda, ter sido negado a ele ainda o seu diploma, sua escolarização. Para finalizar, já me alongando bastante, é necessário a gente olhar para o projeto de vida do lugar do sonho, mas lugar do sonho possível. Então, o lugar da gente enquanto EJA Rio, nessa construção do projeto de vida, é chegar para esse estudante e falar assim, você sonha isso, você sonha aquilo. Você, estudante da EJA, você tem um sonho, esse sonho é viável, mas qual o caminho que nós vamos percorrer juntos enquanto esfera pública, enquanto política pública, para que você consiga chegar até esse sonho. Então, para mim, a palpabilidade do projeto de vida se dá quando eu sento, olho e conheço os sujeitos. Só dá para a gente conversar sobre o projeto de vida fora daquelas ideias alhures do projeto de vida que não é palpável, quando eu conheço os meus estudantes, as minhas estudantes. É isso. Perfeito, Diego. Projeto de vida, ele está alinhado, então, né, você traz para a gente uma ideia bastante mais ampla, né? Assim, atravessa, obviamente, o mercado de trabalho ou os mundos do trabalho, porque a classe dos sujeitos que estão conosco é a classe trabalhadora, né? Então, a gente, obviamente, o trabalho ele está ali, né? É uma das forças que estão ali, né? Mas você também abre essa possibilidade, né? É o reconhecimento, ele conseguir se incluir socialmente de uma forma mais ampla, né? Uma participação cidadã, né? De uma forma mais ampla, ele pensar... Eu já ouvi muito falar também que é interessante, de repente, pensar um envelhecimento saudável, né? Como é que ele pode ter esse projeto de vida, como é que ele pode atuar na transformação da sua comunidade, né? Eu acho que é outra coisa que a gente tem uma companheira que dialoga muito esse sentido do projeto de vida com a gente, né? Na gerência de EJA, que é como é que isso pode fazer essa transformação social da comunidade, como é que esse sujeito ele pode ser um ator nisso, né? E com tantos outros pares ali, né? De onde ele está inserido, né? E é bastante interessante pensar como é que há uma série de atravessamentos nesse projeto, né? E aí, falando de ampliação da participação cidadã, eu queria dialogar aqui com o Otávio, né? Justamente isso, né? Pensar exercício amplo da cidadania na atualidade, ele requer pensar também cidadania digital, né? Que a gente ouve muito falar, né? E a gente queria que você falasse um pouco o que é a cidadania digital, né? E como é que ela pode impactar a vida cotidiana das pessoas. Como é que ela já impacta a vida cotidiana das pessoas, né? Legal. Quebrar rapidamente o protocolo, agradecer muito ao convite dos colegas da EJA. Ouvir vocês três falando sobre EJA numa mesa é um prazer imenso. E nesses primeiros minutos eu já estou aqui já esperando o que vai ter no final, porque é muito legal ouvir, né? Espero que quem esteja nos acompanhando também esteja curtindo o que nos vai acompanhar, porque a característica também do digital é essa, a gente poder escutar, acompanhar, fazer as anotações no tempo que dá, né? O que a gente consegue, até com as acelerações diferentes, depois que está gravado dá para colocar nossa voz bem rápida, mas é um pouco dessa característica do mundo que a gente vive, né? Acho que é legal a gente puxar esse tema da cidadania digital. É muito comum a gente tratar aqui nas formações da Multirio, quando a gente fala de cultura digital, né? E aí a cidadania digital, a educação digital. A cidadania digital, na verdade, é o exercício da cidadania na contemporaneidade, assim como quando a gente pensa em cultura digital, a gente está pensando na cultura do momento que a gente vive. A cultura contemporânea é uma cultura digital. Então, não existe uma separação, né? Isso foi muito comum em um momento, né, da construção da nossa ideia sobre o que é o digital, a gente separar, né, aquilo que é real e aquilo que é virtual. Dentro do computador, né, dentro do que é virtual,
está acontecendo o real. Isso não significa que o presencial seja a mesma coisa que o virtual, porque a gente viu na pandemia o quanto as coisas são, o quanto a gente precisava desse contato, então a gente sabe da importância do presencial, do físico e do virtual, mas a gente sabe que dentro do virtual, dentro do digital, também acontece a realidade, acontecendo ali. Então, esse é o primeiro ponto assim, da gente desmistificar. Então, quando a gente fala desse digital, da cultura digital, da cidadania digital, a gente está falando de cultura, desse tempo. A gente está falando de exercício de cidadania, desse tempo. E pensar em exercício de cidadania, e aí pega uma fala que eu escutei muito o Diego dizer sempre quando ele está falando da EJA, a EJA que a gente trabalha é uma EJA de perspectivas de direito. E cidadania é conjunto de aquisições de direitos de uma sociedade, de um indivíduo. É legal pensar também que a ideia de cidadania, né, a etimologia dessa palavra está relacionada à cidade. E a cidade, lá na sociologia urbana, quando a gente pensou no que é a cidade, ela se caracterizou pelas trocas mercadológicas, comerciais entre as pessoas, né? Então, a valorização das trocas comerciais e do indivíduo. E aí, nesse período, né, de trocas, né, que estão acontecendo, né, um novo ambiente que está surgindo, nesse mesmo ambiente, ele passou por regulações, contratos sociais, então a gente sabe como a gente precisa se portar no ambiente coletivo da cidade, do urbano. E esse ambiente digital, que é um ambiente do mundo que a gente vive, mas é mais um ambiente, não é o ambiente todo da realidade, não é todo o ambiente do digital, mas ele é um desses ambientes importantes onde a realidade acontece. Ele também passa hoje por uma necessidade não só da gente ter aquisições de direitos, né, de cidadania, da gente ter o direito ao acesso, o direito à educação digital, o direito à democracia, né, na perspectiva dos desafios que a digital nos traz, mas também a questão dos nossos deveres, né, das formas como a gente tem que se relacionar nisso. Então, quando a gente está falando de cidadania digital, a gente também está falando, penso naquela questão da cidade anteriormente, como a gente pensou em algum momento na nossa história, da sociologia, né, de que a gente tem deveres também nesse ambiente de convívio. E aí, ao mesmo tempo, a gente pode falar, né, de regulamentação, né, desse digital, mas isso está tudo na questão de cima para baixo, da lei, do jurídico. Só que a gente tem uma questão anterior ainda, que é a questão da educação, né, desse bom uso desse espaço, desse ambiente. E aí esse é um trabalho que não é na força da lei, né, não é na força da caneta, é na força do diálogo, da educação, do tempo, de se acreditar em um processo educativo. Isso a gente sabe que demanda um tempo. É fundamental a gente pensar nisso na questão da educação de jovens e adultos, mas eu vou deixar para falar depois, quando você fizer mais perguntas, e a gente entra mais na questão da educação digital dentro do contexto da EJA. Daniel, posso puxar um projeto de vida aqui com o Otávio? Eu acho que tem uma dimensão, Otávio, do que você fala e do que a gerência de EJA vem fazendo, que é muito cara para a EJA, que é provocar as porções de sujeitos que compõem a EJA de modos diferentes a partir dos seus interesses, né? O Diego traz muito a dimensão para eu conseguir fazer o projeto de vida, eu preciso saber quem é o meu aluno e o que ele quer. Só que dentro disso, quando olho para a escola como um todo, quem é esse estudante que é jovem, que eu quero trabalhar com ele o projeto de vida, que eu quero construir com ele, que eu quero sentar, que eu quero conviver e que tem demandas de cidadania digitais que são propícias e particulares ao público jovem. E o mesmo ao público adulto e o mesmo ao público idoso. Então, o que eu quero com esse digital? Ou o que eu ainda não vivi e eu quero viver? O quanto eu quero desmistificar essa cultura educativa digital que às vezes está num lugar que eu não acesso e talvez eu quero me aventurar, né? Então, o quanto isso que você traz é muito caro para o que a gente vem pensando como projeto de vida na EJA, né? E aí a gente mesmo, eu não estando diretamente na EJA, eu me sinto muito dentro dessa discussão com vocês, né? Eu acho fundamental isso e, ao mesmo tempo, também provoca, acredito eu, que professoras e professores, né, a pensarem também, pensar e repensar o papel da escola, da educação, né, do currículo, né, que se preocupa muito com as áreas, né, com os componentes curriculares já estabelecidos ali, né, mas a sociedade ela não para ali. Ela vai se remodelando, ela vai agregando coisas ali, enfim, o tempo inteiro, né, uma vicissitude incrivelmente rápida, né?
E aí como é que a gente precisa pensar o tempo presente que você fala, né, o agora, né, e trazer isso para dentro, né? E a gente não tem a velocidade de reformular um currículo o tempo inteiro ou de fazer uma formação que reformule esses pensamentos. É preciso também que essa provocação talvez atinja também a escola de forma mais efetiva, né? Na EJA, isso é bem interessante porque a gente tem um centro de estudos, né? Para que isso seja ali discutido, debatido, né? E pensado, né? Você falou muito... eu vou falar dos códigos, né, sociais, né, das coisas que... Né, falando um pouco sobre o que você falou. E se não for escola para trazer isso para os sujeitos, sejam eles crianças, enfim, mas a gente fala aqui hoje de jovens e adultos, né, idosos, né? Se não for escola para trazer isso, quem trará também, né? Como é que eles vão se entender com esses códigos, com a conduta, com o que é digital, com o que é tecnológico, né? Com o que se pode ou não pode na internet, com esse monte de coisas que atravessa, né? Acho que é fundamental a gente pensar sobre tudo isso, né? E, Otávio, acredito que eu falo por todos aqui, quando a gente fala que a gente está muito feliz com a tua presença aqui junto com a gente, debatendo o EJA, né? Isso é muito bom, né? E aí, Geisa, falando ainda, né, da democracia, cidadania, né? Essas palavras a gente sabe que elas têm uma carga ali polissêmica, né? Historicamente elas foram ganhando ali várias atribuições ali de sentidos, enfim, né? Foram se agregando a elas, né? Sentidos sociopolíticos, a gente tem que marcar isso, né? Para ambas, né? Tanto para a cidadania como para a democracia, né? E aí eu gostaria de entender um pouco mais sobre quais percepções, as perspectivas, valores de cidadania e democracia, né, a gente espera desenvolver desde a escola, quando a gente fala, né, por meio da educação, nessa proposta desse projeto pedagógico, dessa política pública, né, do projeto de vida na EJA Rio. Acho que o primeiro ponto é que, assim, quando a gente começou, né, a ter essas reuniões e colher essas informações de visita à escola e reunir isso em um documento para começar a pensar quais aprofundamentos de política pública a gente ia investir, a gente ia trabalhar, há uma dimensão muito cara para a EJA que é indissociável, que é a dimensão do sujeito, que é singular, mas que também é coletivo. Essa dimensão ela é muito forte na educação de jovens e adultos. Então, acho que uma das questões que a gente discutiu muito, né, era o quanto a gente pensava um projeto de vida que fosse para o sujeito, em que ele trouxesse os seus anseios, os seus desejos, os seus sonhos, aquilo que ele quisesse confidenciar dentro da escola para a gente trabalhar junto. Mas o que seria o projeto de vida para uma dimensão coletiva? E aí envolve todo esse arcabouço que você aponta de democracia, de cidadania, de participação dentro da própria escola. E nesse sentido, nessas discussões, nessas trocas que a gente foi fazendo na gerência, e também, e sobretudo, nos insumos da formação continuada de EJA, é muito importante marcar que a gente tem um coletivo de formadores para formar os professores da EJA e as avaliações que são feitas nas formações, a gente consome, traz para o centro das discussões na gerência, apontavam que tem uma dimensão de projeto de vida que era coletiva e muito cara. A gerência já desenvolveu, já implementou 5 edições do ProJovem Urbano, né? Que tem uma discussão, que é um programa do governo federal, que tem uma dimensão de elevação de escolaridade, como a nossa própria EJA tem, mas que tem uma dimensão de iniciação à qualificação profissional. E aí eu acho que a gente começa a juntar os anseios que a gente vai escutando dos estudantes, aquilo que a gente vivencia na formação continuada, quando esse professor se propõe a falar das suas práticas e das suas relações com esse estudante, a experiência de ter, né, rodado, como a gente fala na política pública, rodado 5 edições do ProJovem. E eu acho que a gente acaba avançando para o que a gente chamou dentro desse projeto piloto de participação cidadã, que é o quanto, enquanto coletivos reunidos, né, e coletivos desses espaços, dessa comunidade escolar, a gente entende que a gente opera, que é possível, que está no nosso nível de atuação dentro da escola, a gente operar em prol de melhorias dessa escola. E que só vai nascer enquanto desejo, enquanto vontade, a partir das nossas lentes. Então, por exemplo, eu, Geise, professora alfabetizadora lá da Cícero Pena há uma década atrás. Com aquelas lentes, eu via necessidades na escola para atuar. O estudante que vai trazer a carga, você trouxe o exemplo de um eletricista, eu já dividi o espaço, né, do CREJA, não no mesmo tempo que você, eu e Daniel,
Daniel, a gente tinha pessoas que estavam embarcadas. E aí, quando eles estavam em terra, eles estavam no CREJ estudando. Com quais lentes desse sujeito ele enxerga que aquela escola precisa ser melhorada, precisa se desenvolver, e aí a gente aciona o sentido de participação dele. Então, eu acho que dentro desse projeto piloto, olhar para muito do que a gente falou aqui do projeto de vida, do ponto de vista singular, é importantíssimo para o fortalecimento da identidade desse sujeito, que muitas vezes está extremamente fragilizada, que está com descrenças dos seus fazeres. Eu acho que isso também aparece muito na fala do Diego. Mas também, e sobretudo, quando a gente reúne esse grupo, que tipo de participação é essa que a gente se propõe a desenvolver na escola? E isso mobiliza muita estrutura, muitas estruturas, né? Eu, como gestor, como é que eu olho para esse coletivo que me diz que tem alguma coisa da minha gestão que não está bacana? E eu preciso me rever nesse processo, seja no processo decisório, seja no processo de tomada de posicionamento acerca de um estudante que precisa chegar com X minutos de atraso em detrimento da saída do horário de trabalho. A irrelevância da gente discutir, né? É uma questão para a EJA você discutir o uso do uniforme escolar. É uma questão para a EJA você discutir o horário em que é oferecida a merenda. Exatamente. Então, são questões que o projeto de participação cidadã, a busca que a gente fez, era trazer para decisões coletivas aquilo que afeta a todos em alguma medida. E acho que vem rodando bem, né? A gente teve uma amostra no encontro de alunos, né, em que a gente viu o quanto as escolas se debruçaram para entender as suas, não queria usar fragilidades, mas assim, o que era possível melhorar sobre as lentes da sua comunidade escolar. É verdade. E fica um destaque aqui que a gente precisa fazer, né? Você fez muito bem, que é de trazer dois elementos aí, participação, um deles, né? E coletividade, o outro, né? E a gente tem visto muito isso atualmente, ao mesmo tempo em que o mundo veio se individualizando, né? A gente foi vendo que esse mundo individual não dá muito certo, né? Ele detona a natureza, ele acaba com o próprio mundo que a gente precisa para viver, né? Você destaca esses dois pontos. Eu acho que a gente precisa se apegar muito a esses dois pontos. Participação e coletividade, que acho que é um ponto aí de virada para o nosso mundo, se a gente quer ter mundo ainda para a gente chamar de nosso, para a gente viver, né? E aí, falando justamente, né, de participação, de coletivo, né? Eu chamo o Diego de volta aqui, porque se a gente ouve falar de democracia, de cidadania desde a escola, né? E essa marca do desde a escola é uma marca forte, porque não é o cidadão que vai se formar para ser, mas ele já está sendo cidadão, né? Desde que nasceu, ele já começa, né? Enfim, né? Uma trajetória aí. A gente tem que pensar os espaços, então, de participação na escola, né? Que também é muito importante, né? E Geise começou a trazer isso aqui. Eu queria que você continuasse nessa linha com a gente aqui, mostrando um pouco para a gente, né? De que espaços são esses, como é que essa participação ela é possível, né? Essa participação, esse coletivo, né, da escola, né? Pensando o estudante, pensando o professor junto, mas sobretudo o estudante. Vou brincar que a gente não combinou, mas está sendo encadeado e está sendo ótimo. Primeiro ponto, a gente precisa compreender, e aí quando eu falo a gente, eu me coloco no lugar de educador, de professor e parte dessa rede. Como que a gente olha o nosso estudante, a nossa estudante? Eu realmente estou pensando naquela educação libertadora que Paulo Freire fala, de construir junto comigo esses sujeitos que já são sendo, mas que estão nessa dimensão de construção coletiva, como a Geise colocou, ou eu ainda estou num pensamento de educação bancária em querer depositar as coisas e desse depósito eu acabo fazendo o quê? Eu acabo acachapando a participação, né? Então, eu acho que uma primeira reflexão que eu queria trazer é isso. E isso cabe para mim, para nós, para todos os sujeitos da EJA, né? Todas as vezes que eu me defronto com a diferença, como eu lido com essa diferença? Eu lido com o acolhimento para poder construir algo que seja coletivo, na qual a participação desses diferentes criem outras possibilidades, ou eu parto para o combate no modo que esse combate ele se torna vazio de existência e se torna somente bélico. Por que é importante colocar isso? A gente já tem, dentro da nossa rede, muito bem constituído, espaços coletivos que não são só da EJA.
A EJA tem, sim, os seus espaços nos centros de estudo, né, na qual os professores se reúnem, a equipe de linguagens artísticas, língua estrangeira, né, e educação física às quintas-feiras, e língua portuguesa, matemática, história e geografia, ciências e alfabetização às sextas. Esses espaços coletivos, eles precisam ser fortalecidos no primeiro ponto de que, mesmo que eles não tenham a presença física dos estudantes, eles estão constituídos num tripé na qual a avaliação é parte desse processo. Então, eu não tenho como avaliar o meu trabalho de docente se eu não consigo trazer para mim o meu estudante. Então, isso também é uma participação, né? É uma garantia de direito, é o primeiro ponto. Então, constituir e garantir centros de estudos que sejam, de fato, centros de estudos que estejam se debruçando no fazer da escola, que não sejam esvaziados de sentidos, é o primeiro lugar de participação. Tá? Eu estou, mesmo na ausência do meu estudante, na ausência física, fazendo com que o meu estudante esteja presente, porque ele está ali e ele é o centro dessa política pública que a gente roda. Perfeito. Tá? O segundo ponto, que eu acho que a nossa rede tem feito de uma forma muito legal, é a participação no Grêmio Estudantil. Então, a gente pensar que os grêmios estudantis das unidades das quais são partilhadas, ou das unidades exclusivas, como é o caso do CREJA, do Seja Maré, do Seja Cari, do Seja Avenida Brasil, precisam ser fortalecidos na qual a EJA se faça presente, para que esses sujeitos, essas sujeitas, tenham voz e vez de colocar os seus anseios dentro dessa perspectiva de projeto democrático que a gente defende. Não tem como eu defender um projeto de democracia desde a escola a partir do momento que eu não garanto essa participação. Então, quando a gente vai discutir Grêmio Estudantil dentro da escola, como é que o coletivo de professores se coloca diante da gestão, junto com a gestão, para trazer a EJA para discutir esse espaço do Grêmio Estudantil, né? E um outro ponto que para mim é muito caro, até pela história, que passou pela mão da Geise como gestora, passou pela mão também do Maurício, que foi gestor do CREJA, chegou à minha mão, é a constituição dos nossos conselhos de escolas de comunidade, né? Na minha gestão no CREJA, eu consegui, depois de uma longa caminhada, consolidar o processo do Conselho Escola-Comunidade. Como os nossos estudantes e as nossas estudantes de EJA, que são adultos, nas suas grandes maiorias, nós temos jovens que também falam por si, porque, como diz a Jaqueline Ventura, já são sujeitos trabalhadores e tem todas as suas questões de concepção que a gente poderia discutir longamente aqui, mas como a gente garante o espaço dentro dos conselhos de escolas comunidades dos nossos estudantes da EJA enquanto modalidade. Então, pensar em espaços, a gente poderia pensar em espaços novos, mas a gente já tem espaços bem consolidados na qual a gente precisa garantir, mais uma vez, como o Otávio falou, que eu sempre falo, né, sobre a perspectiva do direito. A gente precisa garantir o direito à presença da educação de jovens e adultos, né, nesses espaços, porque eles são espaços que já existem, já se constituem. E para finalizar, mais um espaço, que aí eu fico um convite também a todos os estudantes e a todas as estudantes da educação de jovens e adultos da nossa EJA Rio, nós temos os conselhos de classe, que são espaços avaliativos do processo de construção de aprendizagem, né? E a escola existe porque existe estudante, existe professor porque existe aluno. Então, o aluno está presente nesse processo de avaliação, na qual se avalia percursos, né? Na qual se enxerga tomadas de decisão. É muito necessário, né? A gente pensar que não... Eu, pelo menos, dentro da minha vida de gestor, estando no CREJA, também discutindo com os meus pares, né? A gente sempre fala, dentro do conselho de classe da educação de jovens e adultos, não dá para a gente constituir a avaliação sem que ela seja capenga, sem a representatividade dos estudantes. Então, por exemplo, no CREJA, que é o nosso centro de referência, já é uma prática antiga que a gente sempre aprimora, mas existe a participação dos representantes de cada turma nos conselhos de classe, para dizer quais são os pontos
fortes daquela caminhada do trimestre, quais são os pontos que ainda precisam ser fortalecidos e quais são as sugestões para a gestão, para os professores, para aquela roda que é a política pública que está acontecendo ali. Então, são espaços que já existem, estão fortalecidos dentro da nossa política pública de rede e que tem que ter essa presença dos nossos e das nossas estudantes de EJA. Então, se você que é estudante de EJA, que está ouvindo a gente dentro dessa conversa que a gente está tendo aqui nessa semana da EJA, busque esses espaços na sua escola. Você tem direito a participar desses espaços por representatividade ou você mesmo conversando com os seus colegas de turma. Esses espaços pertencem também à educação de jovens e adultos. E é muito importante a presença de todos e todas nesses espaços. É isso. Maravilha, Diego. Então a gente percebeu aí que temos os conselhos de classe, temos os grêmios, os conselhos escola-comunidade, né? Que aí também o convite para os professores também da EJA serem representados também nesses espaços, né? Assim como os estudantes. Sim. E a gente tem pelo menos 3 espaços aí que são importantes, né? Mas a escola é grande, né? A gente sabe que se a gente procurar ali tem muito espaço de participação, né? Eu acho que dá para tornar a família mais participativa, dá para tornar a comunidade local ali, comércio, mais participativo nessa forma de lidar com a EJA, né? Chamada pública, né? Chamada pública é um lugar. Também acho que é fundamental que envolva todo o entorno da escola, né? Para chamar atenção para que aquela escola ali tenha uma vida noturna, né? Concordo plenamente. Então acho que isso é formidável. E o CREJA tem umas situações bem interessantes ali, que acho que elas precisam ser fortalecidas na rede, né? E aí, quando você for falando da participação do estudante no conselho de classe, eu acho que é uma delas, mas eu ia falar também dos estagiários e estagiárias, né, que são professores em formação, que também são acolhidos nesse espaço do conselho de classe, no espaço do centro de estudos, né? Afinal, se a gente precisa da escola para a gente aprender toda a cultura, a nossa cultura, né, todos os ensinamentos dos componentes curriculares, né, a lidar com o digital, né, também para os estagiários e estagiárias aprender a ser professor também demanda muito de uma prática onde eu possa acessar todos os espaços, né, para entender como é que funciona, né? E você traz isso muito bem para a gente, de como é que a escola precisa ser cada vez mais aberta e acolhedora, né? Isso é importantíssimo. E aí, Otávio, um papel da escola que a gente estava discutindo aqui antes, né, é dela fazer esse diálogo, né, do que é digital, né, de toda essa coisa, né, da cidadania digital, da cultura digital com os sujeitos. E aí eu queria perguntar assim, por que a escola é fundamental nesse papel, né? Se ela é fundamental, por que e como ela é fundamental, né? E o que você pode trazer também um pouquinho assim do que a Multirio tem feito junto com a EJA, né? Vou começar do final dessa sua última pergunta. E complemento aqui uma coisa que o Diego estava falando dos espaços, né, do Grêmio. E aí eu lembrei, quase falei assim, e o colaboratório. Isso aí. Eu estava lembrando, né, recentemente a gente fez uma formação troca, com os professores orientadores da EJA, de ginásios educacionais tecnológicos, que tem um ambiente do colaboratório nas suas escolas, mas muitos desses professores estão falando, tá, e a EJA? Né? A gente quer utilizar também, a gente quer ser sujeito desse espaço, a gente quer se apropriar desse espaço, que é um espaço de tecnologia, digital, de inovação, metodológica para essa rede municipal, é um carro-chefe, né, de toda a política pública do município. E aí eu lembrei disso, né? Então, assim, acho que esse é um primeiro passo, a Multirio com a gerência de formação, nesse ambiente aqui, nesse apoio pedagógico que a gente tem dado ao JET. Juntos a gente fez uma formação e acho que é legal daqui a um tempo a gente ver quais são esses frutos, como é que isso tem sido trabalhado, né? E onde não tem sido trabalhado e a gente ir lá e continuar indo atrás e entender, né? Então acho que começo pelo final, né, dessa primeira... desse primeiro trabalho da Multirio em relação a isso, né? E pensar que esse é o espaço justamente da escola, né? Não são todas as escolas que são GEST no município, a gente sabe disso, mas aquelas que são, a gente está falando ali de tecnologias digitais, a gente está falando de componentes da atualidade, né? E que são importantes também para esse segmento, né? São importantes para esses alunos jovens, adultos, que são da nossa rede. E quando a gente está falando da importância desse espaço, por exemplo, que tem uma impressora 3D, que tem uma máquina de costura, que tem um microcontrolador, que o cara vai conseguir aprender noções básicas de programação, a gente não está falando
a gente pode até falar indiretamente, como uma projeção de uma inserção para o mercado de trabalho nessas áreas. Só que a priori e a princípio não é isso que a gente está falando. A gente está falando que é de uma aquisição de um conhecimento, de um ver ser possível outras formas de se aprender e de se ensinar também, porque quando a gente está falando de EJA, a gente está falando de alunos que já vêm de uma trajetória de vida, né? Todos vêm uma trajetória de vida, até as crianças, mas são trajetórias de vidas maiores, onde você pode aprender, mas também ensinar a partir desses instrumentos, né? Então, lembrei disso, dessa formação, do colaboratório, desse ambiente, que é um espaço importante aqui para nós. Mas esse campo da escola, da importância da escola e da educação, quando a gente está falando de cidadania digital, é fundamental realmente, né? Existe uma ideia hoje desse olhar para o digital, que eu acho que toca todo mundo, né? Alunos, professores, né? Formadores, que é de que o ambiente digital ele nos colocou também na perspectiva de usuários consumidores. A gente consome o tempo inteiro o que está ali na internet, nas redes, enfim. Mas o espaço digital também não é um espaço só de consumo, mas é um espaço também de produção de conhecimento, de produção de voz. Então, quando e a escola ela tem, né, característica de qualificar isso, né, o que a gente está produzindo aqui hoje? A gente vê inúmeras formas de se produzir conteúdo, né, de produzir conhecimento, só que nós temos as notícias de que num mundo altamente hiperinformado, a gente tem um grande número de desinformação, e recentemente agora a gente saiu uma notícia de que, pela primeira vez, as pessoas que não têm hábito de ler superaram aquelas que têm hábitos de leitura. Então, no mundo de hiperinformação, a gente tem pessoas... Hoje, a população ela é uma população que não lê mais. Então, como é que a gente está qualificando esse acesso às informações, ao conhecimento, né? O papel da escola é justamente de dizer, a gente pode consumir, a gente pode produzir informação, só que a gente precisa colocar conhecimento também, qualificação nessas nossas formas de consumo, de relacionamento, né? Porque também isso toca muitas nossas formas de relacionamento, do esgarçamento do tecido social. A ideia da internet, do mundo digital, era de que a gente tivesse um mundo altamente conectado e uniforme e harmonioso. O que a gente está vendo hoje é o contrário, né? E o desafio da escola é justamente de recompor, né? De reconfigurar esse tecido social que, por hora, é esgarçado por outras instituições, né? ou a desinstitucionalização da vida pública, né, dentro dessa construção, né, dessa configuração do que a gente entende por tecido social. Otávio, você quer comentar? Quero, Fica à porque vontade. você veio falando do colaboratório, né? E a gente está abrindo a 6ª semana da EJA. E já no ano passado, na 5ª semana, uma das escolas que se apresentou no palco da Expo EJA, 24ª, né? Não sou boa com esses números. 24ª. Foi um JET que a culminância do trabalho, que foi toda desenvolvida dentro do colaboratório, veio para o dia da Expo, né? Que é o Ari Marques Pontes. Vanessa estava aqui no dia com vocês, uma PO. Então, assim, acho que agora a gente vem provocando com mais intencionalidade, né? Esse encontro que foi promovido há pouquíssimo tempo. Mas eu acho que a gente já tem alguns cases aí para coletar de escolas que, por iniciativas próprias, o PO foi lá e assumiu e juntou com o PA do dia do colaboratório, assumiu e fez. O Ari Marques Pontes é um grande exemplo disso, né? Que desenvolveu, dentro de toda essa estrutura que a gente conversou, de trabalho integrado, de coletivo de professores, reconhecimento de estudante, um projeto que acabou se tornando uma apresentação da Expo EJA no ano passado, né? É verdade, foi formidável. E eles estiveram aqui nessa formação, como o Thierry também, né? Fazendo parte, né? Como protagonistas muito também, legal. Trazendo a experiência, foi muito bom. E eu acho que é isso, não dá para a gente pensar projeto de vida e participação cidadã se a gente não ouvir esse sujeito que é o cidadão que está participando de alguma forma e a gente tentar qualificar essa participação, né? Enfim, ajudá-la a perceber as nuances ali, o que pode ser feito para potencializar isso, né? E a gente está caminhando para o final do nosso diálogo, né? Eu queria chamar o Otávio de novo, né?
para ele falar também um pouco, assim, você veio trazendo aí o papel da escola nesse sentido todo, e assim, tem coisas que a gente não pode perder ali de mão, né? Então, assim, o que a gente tem que ficar atento, né? Em relação à cidadania digital, à cultura digital, né? E que a educação precisa caminhar acompanhando, ficando atento, se atualizando. Quais são essas coisas que a gente não pode deixar fora de vista, quando a gente diz assim, né? Tem alguns temas hoje que estão sendo muito discutidos e muito refletidos no campo da educação, no campo da comunicação. Um deles, eu acho que a gente poderia já falar de cara, que é um tema do momento hoje, é o tema da inteligência artificial. Né? Isso toca muito as relações de leitura, né? E de ler e escrever, né? E é um tema que os professores hoje têm discutido muito, porque a gente está falando hoje de questões autorais, né? Do que é a autoria, do que é a criatividade, a originalidade do que a gente produz. Esse é um tema, acho que, fundamental para a gente ter em vista, e pode ser que isso seja uma tendência ainda maior, né? No campo que você nos traz aqui. Quando a gente está falando de democracia, a gente precisa falar também da desinformação e das fake news. Né? E aí eu acho que são pontos que tem uma leve diferença, porque a desinformação nem sempre ela é premeditada. A fake news ela é premeditada, ela é uma notícia mentirosa para uma determinada finalidade. A desinformação nem sempre ela é assim. Eu posso enviar para o Diego aqui uma mentira sem eu ter a minha intencionalidade exatamente assim definida para aquilo, né? Então isso é muito importante também, e acho que isso toca todos nós, né, pra gente. E aí é o papel novamente da escola, da educação, a gente qualificar o acesso a esses conteúdos, né? A gente pode produzir isso, né, para a gente poder ter mais criticidade em relação a isso, mas se a gente não produzir, que nós sejamos consumidores atentos a isso diz respeito a todo mundo, não só a escola, mas a sociedade como um todo. Acho que um ponto muito importante também é a gente pensar nas lógicas algorítmicas, né? Da vida como um todo, mas da cultura como um todo, que é essa cultura que está permeada pelo digital. E quando eu falo de lógicas algorítmicas, eu estou falando daquilo que todo mundo vivencia quando a gente acessa uma rede social, né? Quando a gente vai fazer uma leve consulta no preço daquela camisa para academia, e aí fica aparecendo para a gente durante uma semana, né, no Instagram, promoções de diferentes marcas, né? Para a gente fala, mas como é que ele sabe disso, né? Isso se chama lógica algorítmica. Então é importante a gente saber também sobre isso, não só pelo que a gente vai receber como propaganda direcionada, mas porque a gente sabe que hoje, por exemplo, jogos de azar estão hoje mobilizando o salário de muitas famílias. Né? Então, saiu uma pesquisa recente, né, de que boa parte de gastos, né, de benefícios sociais, as pessoas reinvestiam isso. Né? É um investimento mesmo, investimento naquilo para que isso possa te dar um retorno mais rápido, e essa é uma característica também da vida digital, né? A gente esperar questões tudo mais rápido. É um pouco do que eu não tenho mais a paciência para ficar tanto tempo ouvindo uma música ou um filme, ou muitas abas abertas para que eu possa ser rápido. Preciso de muitas informações, mas na verdade a gente está tendo menos informações. E aí também os retornos serem mais rápidos. Então eu quero um retorno financeiro mais rápido, então eu vou apostar nisso daqui para que de repente eu possa ter isso que eu não consigo ter de uma forma que eu vou demorar tanto tempo, de repente vai que na sorte eu consigo. Isso é tudo lógica algorítmica. Então assim, às vezes você consegue 20, 50 reais, mas e quanto você já perdeu antes? Né? Isso não é feito, né, para perder. Essas empresas são feitas para ganhar. Então, isso diz respeito à nossa vida cotidiana, né? Aos vícios, aos novos vícios, aos novos velhos vícios, né? O vício no jogo é um vício super antigo, mas que ele ganha novas formas. E uma discussão que eu acho que hoje está no campo nacional, mas que isso existiu no Rio de Janeiro de forma muito forte no ano passado e nesse ano, que é a discussão das proibições dos celulares, do excesso de telas, né? Acho que a questão principal é o excesso de tela, né, que se discute muito na infância, na pediatria, mas que se envolve hoje todo mundo. A gente passa muito tempo na frente do celular e aí a gente tem efeitos isso na saúde, tem efeitos nas formas de relacionamento, e a escola precisa pensar nisso também. Né?
uma provocação que eu trago para todos nós da rede, né? E a gente está falando hoje de proibição do uso dos celulares na sala de aula. Isso envolve, inclusive, a EJA também, essa discussão que a gente pode fazer aqui também, que eu acho que é super interessante. A minha pergunta que eu faço, né, quando a gente fala da questão da proibição dos celulares, que eu acho super pertinente, eu acho que nessa guerra a gente vem ganhando quando a gente fala de vamos proibir, porque realmente acho que o caminho talvez seja esse, né? Falo ainda sem muitas convicções, mas me parece que sim. É muito cedo a gente dá qualquer certeza disso, mas... E quando a gente sai do portão da escola, né? Como é que será que esse aluno está pegando no celular e fala assim, nossa senhora, que 4, 5 horas sem mexer no meu celular, deixa eu ligar aqui para ver como é que tá as mensagens do Instagram e sei lá o quê. Então, a gente... proibir pode ser um caminho dentro da escola, só que o papel da escola é educar. Então, a gente precisa educar esses nossos alunos a eles trabalharem, né, com seus desejos também, com suas vontades, né, nesse universo, nesse novo lugar, né, para que a gente consiga se controlar, se educar, e fazer o bom uso disso. Acho que são esses temas, assim, que são... E aí a Multirio traz, né, algumas contribuições, eu não falei na sua pergunta anterior, mas alguns cursos que a gente encontra, alguns programas. Acho que o Digitalmente, que é uma série que a gente fala desse mundo digital, ele é super legal, né? Tem questões ali que servem para a EJA e para toda a rede, né? O Cartografias de Boas Práticas da Rede, né, do qual eu sou gerente, vocês têm amplo conhecimento. A gente puxa um pouco para a questão do coletivo, né? Porque a ideia do Cartografias é a gente visibilizar essa prática, reconhecer esse professor, mas ser um terceiro verbo, que é o compartilhar. Né? Então, não guardar só para mim o que é uma prática, que ela é uma prática exitosa, mas eu poder compartilhar com os meus colegas da rede e que eu possa inspirar outras escolas, outras regionais, né? E isso impactar na vida dos nossos alunos e alunas. Então, a Multirio, ela tem se preocupado um pouco com essas questões todas que eu estou trazendo aqui, né? E aí no âmbito das formações, né, dos programas audiovisuais, em produtos, né, de animação, das formas como a gente diagrama os nossos materiais que vão para a rede, vão para a mesa dos alunos, né? E com essas plataformas digitais também, que é a tendência de hoje, e a Multirio, com esses seus 30 anos de história, tem se colocado também bastante atenta a isso. É verdade. E aí a gente traz também essa dimensão do coletivo, né, Otávio? Quando você fala das cartografias, aí a gente vai percebendo isso, né? Você traz esse terceiro verbo do compartilhar, né? E é muito importante. E a EJA, ela teve uma feliz aproximação, né, com a Multirio, assim, mais próxima, né? Que a gente podia ficar aqui numerando várias coisas. Você trouxe aí as cartografias, né? Você trouxe o colaboratório, né? Mas a gente tem aí, desde a época das videoaulas, ainda em tempos pandêmicos, a gente teve depois um Rio de Possibilidades, né? Gravado pelas professoras Aline Menezes e a Cássia, né? Cássia Lete, se eu não me engano, e que é fantástica, né? Uma produção em parceria com a gerência de EJA. Os personagens, né, que fazem um sucesso tremendo nas escolas, né? As temporadas do Diálogos da EJA. Temporadas do Diálogos da EJA, né? A gente está aqui na 3ª temporada, é o 9º episódio, né? Isso. Esse daqui, contando todos os episódios, é o 9º, né? Que é fantástico. Então, assim, tem muita coisa aí que tem mobilizado, né? Essa parceria, e que isso tem impactado muito positivamente as escolas, né? Quando eu falava dos personagens, os personagens dos estudantes, eles têm uma identificação com aqueles personagens, né? A gente construiu aquelas ideias junto com vocês, desenhando a partir do que a gente ia fomentando ali, né, de possibilidades ali, de características, né? E são características reais, né? Que a gente pensava, a gente olhava para o aluno na escola, para o professor, e falava assim, a gente quer um sujeito desse jeito aqui. Ó. Não é para parecer um boneco, é para parecer essa pessoa, né? Assim, tem que ter uma identidade ali, né? E a gente conseguiu fazer uma diversidade tão grande, né, que é fantástico quando você vê realmente um estudante, quando se depara com um totem daquele na Expo EJA, ou depois da Expo EJA, quando esses totens vão para as escolas, eles encontram esses personagens, ou em algum evento, tipo feira literária e tal, né, que eles olham assim, eles vão perto, né, e aí tira foto, e aí, né, fala, eu gosto mais disso daqui porque parece comigo, né, porque é mais jovem, porque é idoso, porque não sei o quê, porque, né, enfim, aí traz uma série de coisas, né. E eu queria... nesse diálogo aqui, né, que a gente está fazendo, pedir para que o Diego e Geise comentassem um pouquinho, né? A gente está bem pertinho do fim mesmo, já a nossa última
questão aqui, comentasse um pouquinho assim, qual é a percepção de vocês a respeito do papel do Pacto, né, Nacional de Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA, né? Qual é o impacto que ele tem, vocês percebem assim, na modalidade EJA no nosso município, né? Na política pública municipal de EJA? Como é que vocês acham que esse pacto ele pode tocar, afetar, impactar, colaborar com a gente? E Otávio também, se quiser responder, fique à vontade. Bom, primeiro eu acho que a existência de um pacto nacional por si só, para quem é da EJA, já é motivo de celebração, né? Desde a extinção da CECADI, a gente vem num apagamento completo em que a gente não encontra ressonância para discutir a EJA em território nacional. A gente vai ter iniciativas capitaneadas isoladamente por estados e municípios, vide a nossa própria EJA há quase 40 anos. Então, acho que já é um motivo para comemorar a existência. Em seguida, ao ter um aceno de uma política pública, de um encaminhamento para isso, você começa a ramificar em quais lugares essa política pública vai chegar. Então, eu me recordo que pouco mais, né, de um ano do retorno da CECADI, um local do governo federal onde a gente discute a educação de jovens e adultos, não só, mas também, num mapeamento que foi realizado, quase 1.000 municípios e estados não tinham oferta nenhuma de EJA. Então, a gente está falando de quase 1/5 do país, né, que já negou direitos a pessoas que não foram atendidas em idade considerada regular pela legislação, né, dentro da infância e da adolescência, sem garantia de oferta já no momento tardio. Então, acho que esse é um movimento. Do ponto de vista de ter ficado, né, fiquei na gerência de EJA 3 anos e meio, para ser, já que você falou tanto que está no final, né? Tenho várias coisas do pacto para falar, mas o que me salta aos olhos, né? A gente tem uma política de EJA em determinadas escolas, 100 e tantas escolas, distribuídas geograficamente pelas coordenadorias regionais de educação, tentando abarcar grandes aglomerados de comunidades, grandes locais de transporte público, grandes locais de modais, né, de troca de transporte, quando a gente sai de um tipo de transporte para outro. Só que a gente não consegue, de fato, entender se essa demanda ela responde potencialmente ao local exato em que esse estudante está, para que ela seja uma oferta mais acessível para esse estudante. A gente tem um cuidado de ter um número mínimo por coordenadorias e esses elementos que eu trouxe. Penso que o pacto que traz de aceno muito bacana é o que eles estão chamando de CADEJA, que é um cadastro que vai cruzar outros sistemas em território nacional, então sistema de saúde, sistema de assistência, por onde a população transite, que ele consiga retirar dali, triangular informações de não escolarização. E a partir daí, a gente tem uma dimensão mais específica de onde está esse estudante. Eu penso que a entrega e a qualificação da política, ela segue o seu fluxo, né? E aí ficam os próximos passos. Acho que esse CADEJA para o Rio de Janeiro é um aceno fundamental. E, por último, para passar para o Diego e não me alongar numa análise tão grande, o PDDE-EJA é uma política, né, de dinheiro direto na escola, de financiamento específico para a educação de jovens e adultos que até hoje a gente não havia vivenciado. É mais um movimento inédito que o pacto traz. E aí, o que eu penso, né, enquanto educação de jovens e adultos aqui da cidade do Rio de Janeiro? A possibilidade desse PDDE ser revertido em salas de acolhimento é um avanço substancial para o aprimoramento dessa política. E, mais uma vez, é juntar a nossa experiência com a oferta municipal, com a vivência da implementação de um projeto do governo federal. O ProJovem tem no bojo do seu desenho as salas de acolhimento para crianças de 0 a 8 anos, em que os responsáveis levam os seus filhos e seus filhos ficam acolhidos e resguardados enquanto eles estão estudando. Para além da tranquilidade dessa pessoa de estudar, sabendo que seu filho, né, está sendo cuidado, né, está sendo atendido, tem uma dimensão que a gente responde desse sujeito saber onde está o filho, né, do filho não estar sendo exposto a nenhum tipo de violência, que traz uma tranquilidade que potencializa pessoas que talvez não voltassem a estudar se não fosse a sala de acolhimento.
Então, penso que o PDDE, se olhar para este lugar, na nossa política de EJA, ele traz mais um avanço dentro dessa política pública. E aí vou trocar com você, Diego, porque acho que tem outros elementos aí para a gente falar. Eu acho que o pacto, ele é exatamente o que você colocou assim no início da tua fala. Ele é um grande aceno para a gente poder pensar nacionalmente que essa modalidade que existiu historicamente de outras formas, mas que só se constitui como modalidade dentro da LDB, dessa última LDB da gente, 9394 de 96, se a gente for pensar que a nossa EJA vai fazer 40 anos, né? E que essa EJA é criada por, basicamente, Brizola e Darcy Ribeiro aqui. Darcy vai propor a lei e ele coloca dentro da lei a ideia de trazer para a EJA como uma modalidade. A gente agora está tendo, né, depois de todo esse movimento de extinção da CECADI e a volta dela, uma possibilidade de olhar para a EJA nacionalmente. Então, isso é um grande aceno, né? Um aceno de pensar que aquilo que a gente faz aqui na maior rede da América Latina serve, sim, de esteio nacionalmente para se pensar a política pública de EJA. Foi o que você falou e eu corroboro perfeitamente. Para mim, isso é o grande ganho do pacto. Além, você colocou o ponto, para mim, primordial do pacto, é o PDDE-EJA, pensar em sala de acolhimento, com as experiências que a gente já trocou, eu e você pessoalmente, Geise, mas Daniel já me ouviu também, já conversou comigo, e vários outros pares de EJA também, enquanto a gente pensa, principalmente para mulheres periféricas, a oferta de escolarização está associada, sim, ao cuidado que essa pessoa, mas principalmente mulheres, precisa ter com outras pessoas, os seus filhos ou algo do gênero, e ter uma sala de acolhimento é a garantia de direito, né? Mas eu também queria fazer um outro aceno que, engraçado, conversa muito com a tua frente de atuação agora, que é a formação. A gente ter um pacto que traz no bojo desse grande olhar como política nacional uma perspectiva de formação em EJA nos dá uma grande lanterna que aquilo que a gente vem fazendo, né, ao longo dessa caminhada, com você à frente da gerência, mas depois com a minha vinda, mas a gerência enquanto esse lugar de execução de política pública de EJA, na qual a gente só consegue fazer EJA a partir da perspectiva de reconhecimento desses sujeitos que compõem a EJA, de que ele também é um sujeito dessa EJA. Então, a formação na EJA, de uma maneira geral, ela tem esse bojo, né? Fazer com que aquele sujeito que executa política pública, o professor orientador, né, em outras redes com outras perspectivas, ele é um agente público, mas também é um sujeito dessa modalidade. Porque no momento que ele faz a prática dialógica de Freire acontecer dentro da sala de aula, ele também é um sujeito dessa política pública. Pensar nessa ideia a partir da ótica de que a gente hoje está tendo uma política nacional de formação em EJA, né, que vai pensar assim, em trabalhar com o programa Brasil Alfabetizado, que vai pensar assim, num pró-jovem, que vai pensar em outros desdobramentos. Né? A gente está tendo aí o aceno do PNLD-EJA, como a gente conversou hoje. Tudo isso caminha para a robustez das políticas públicas que, de fato, fazem a EJA chegar a quem é de direito. Mas, para além, né, a nossa política de EJA, por exemplo, ela é uma política muito robusta. Então, ela pega o que tem do pacto, o pacto bebe nela, a gente se retroalimenta, mas a gente continua caminhando porque a gente faz isso muito bem. Mas, para aqueles lugares, nos rincões desse Brasil, em que a EJA não era nem pensada, e você ter prefeitos e prefeitas que têm que assinar um pacto colocando a EJA no bojo da política de execução daqueles estados e municípios, mexe totalmente com a lógica de tirar a EJA desse lugar invisibilizado e colocar ela como direito. Então, para mim, só complementando para a gente terminar, porque a gente fala muito, eu falo muito, a ideia de um pacto é o luzeiro posto, né, a nível nacional de que a EJA é um direito e, como direito, tem que ser garantido dentro de um Estado democrático de direito. E o direito à educação é o direito que abre as portas para outros direitos. Então, para mim é isso. E a gente nem precisa ir muito longe.
né? O Rio tem 92, o Rio de Janeiro, enquanto estado, tem 92 municípios e dentre estes, tantos não tem nenhum tipo de oferta de EJA. E não só no momento, mas num histórico, né? Dentro de um tempo. E aí, só para trazer um exemplo bastante palpável, que eu acho importante para quem ouve, né? Isso, a gente não tira essas ideias do acaso, né? Na nossa formatura do ProJovem, foi uma formatura belíssima, belíssima. Nós convidamos um casal para vir falar no cerimonial, que era companheiro e companheira, né? Esposo, marido e mulher, com a criança, que estava no plano ali deles, voltar um a estudar, o outro ficar com a criança, e quando este terminasse, trocariam os papéis de ficar com a criança. Naturalmente, o papel secundarizado foi o da mulher. Primeiro voltaria ele, a mulher ficaria com a criança, né? E só num outro momento ela viria. E em razão da sala de acolhimento, os dois vieram juntos. E aquela criança foi acolhida e aquela família elevou a escolaridade de uma única vez, tendo a certeza de que seu filho estava ali, seus filhos estavam ali bem pertinho, né? Então, são exemplos reais que a gente viveu há menos de 2 anos. São exemplos formidáveis de como é que o pacto ele vem, né, qualificar, não só da visibilidade, mas qualificar como é que essa EJA ela pode existir hoje, né? O Diálogos da EJA teve um papo fantástico com vocês hoje, né? Queria que ele continuasse aqui por muito mais tempo e acho que a gente vai, né, trazer outros episódios aí. A gente tem muito assunto ainda que a gente pode desdobrar daqui. O Diálogos da EJA, nesse episódio de hoje, ele falou sobre o projeto de vida e participação cidadã, trazendo como é fundamental que a gente possa olhar para o estudante, ouvir esse estudante, né, e com sensibilidade trazer essa voz, né, de forma potente, de forma materializada nos projetos de educação, no currículo, como é que a gente operacionaliza esse currículo na escola, ou seja, como é que a gente ouve o estudante como ponto principal ali desse fazer a educação acontecer. Passeamos aí pela cultura digital, pela cidadania digital, né, dizendo qual é o papel de fundamental importância da escola para poder fazer com que esse estudante também tenha acesso, né, não só à cultura digital, mas para que ele entenda todos esses meandros, né, que atravessam, para que ele possa se educar também nessa perspectiva, né, e para que ele possa ter uma ampliação dessa cidadania dele, dessa participação cidadã. E falamos um pouco também de como é que a gente percebe, né, aqui na ótica dos nossos convidados e convidadas, o Pacto Nacional, né, de Alfabetização e EJA, né, como é que ele vem impactar, né, inspirar ou colaborar com a política pública municipal de EJA. Agradecemos a vocês que participaram desse episódio conosco. O Diálogos da EJA de hoje se despede por aqui. Esperamos nos encontrarmos em breve e até um próximo episódio.